sua vida, sabe? Cantar e louvar, mas ter a sensação de que Deus não está gostando. Ou então você alguma vez já pediu: Senhor, eu quero sentir a tua presença, mas como resposta acabou não sentindo nada. Já aconteceu isso? Hoje mesmo estava conversando com uma jovem lá na igreja, e ela foi lá na minha sala para falar exatamente isso. Ela não é da nossa igreja, ela é de uma igreja católica, mas ela foi lá para dizer assim: eu creio em Deus, mas eu não tenho sentido Deus. E ela começou a chorar. Tenho sentido que Ele me abandonou, a minha vida está um caos, eu tenho sentido que Ele desistiu de mim. Você já teve essa impressão, esse tipo de impressão? Sim ou não? De um Deus distante, de um Deus que parece que não responde, de um Deus aparentemente ausente, sabe? De repente enfrentar determinadas decepções na vida, ou perdas significativas na vida, e ficar irritado com o sumiço de Deus, com o aparente sumiço de Deus. Já aconteceu isso com você? Quando eu era adolescente, frequentemente eu me sentia assim. Por exemplo, vou contar uma questão da minha vida lá atrás. Eu tinha muitas dúvidas quanto ao que ia ser de mim profissionalmente. Acho que todo jovem que está ali no primeiro, segundo, terceiro colegial fica assim numa ansiedade perturbadora para decidir o que ele vai fazer da faculdade, né? E eu era assim. E eu já tive dúvidas sobre as mais diferentes faculdades possíveis. Só não pensei em fazer balé. De resto, eu pensei em tudo, né? Eu já quis ser médico, já pensei em fazer direito, já pensei em entrar naquela academia do Val Branco para ser policial, já pensei em fazer arquitetura. Aí da arquitetura eu pulei para geografia. Você vê que tem tudo a ver uma coisa com a outra. Concurso público. Então eram opções que iam e vinham na minha cabeça. Mas no fundo, sabe o que eu queria? No fundo eu queria que Deus falasse comigo. Você já se sentiu assim? Quero que Deus fale comigo, quero que Deus me toque, cadê Deus? E era assim que eu me sentia aí durante 2 anos e meio, 3 anos mais ou menos. Eu queria que Deus falasse comigo e eu vivia ansioso. Eu queria dar um passo que Deus aprovasse. Só que a resposta, por mais que eu orasse, por mais que eu entrasse no meu quarto e orasse insistentemente para que Deus falasse comigo, a resposta não chegava. A resposta demorou a chegar na minha concepção. Parecia que Deus tinha se ausentado. Foram 2 anos e meio de desorientação, e eu perguntava: por que o Senhor não fala comigo? Igual a jovem me perguntou hoje à tarde: por que Deus não fala comigo? Onde está o Senhor? Você já se sentiu assim? E enquanto isso, o meu coração enganoso vivia dizendo: Ele não está aqui. O teu coração enganoso já disse para você que Deus não estava contigo? Já disse isso? Porém, houve um momento na minha vida que Deus mudou completamente meu coração. Ele plantou algo dentro de mim que até hoje fala muito mais alto do que qualquer impressão de um Deus mudo, sumido, distante. Ele plantou em mim uma certeza. Tem a ver com uma promessa que Ele fez. E já faz um bom tempo já faz muito tempo, que eu não tenho mais sensações de distância em relação a Deus. Não tenho impressões, não tenho nenhum tipo de pensamento que paira na minha mente a respeito de um Deus distante. Nunca mais isso aconteceu comigo. Eu posso dizer com sinceridade: eu sei que Ele sempre está aqui. E eu posso não sentir algo especial, por exemplo, num culto. Eu posso não sentir assim, nenhum arrepio, nenhuma quentura, nenhum desejo de chorar. Eu posso não me comover, mas eu sempre sei que Ele sempre está ali para mim. Sempre. Não importa o que aconteça. Às vezes Deus se manifesta em nossas vidas e nós sentimos coisas. Mas já faz muito tempo que, mesmo não sentindo absolutamente nada, eu vivo pela fé, eu vivo na certeza, na convicção do Deus que vive em minha vida. Então esse problema já não me afeta mais. E eu queria dizer para você uma coisa nessa noite:
como nós precisamos de uma consciência madura a respeito da presença de Deus. Infelizmente nós vivemos muito a partir daquilo que nós sentimos. Você já percebeu que quando se trata de falar coisas a respeito de Deus, a gente sempre usa palavras tipo, não estou sentindo, ou agora estou sentindo. Nossas orações geralmente passam por esse tipo de linguagem: eu quero sentir a tua presença, ou não estou sentindo que Deus está perto de mim, ou não estou sentindo que Deus está falando comigo, ou então a pessoa diz, agora eu estou sentindo que Deus falou comigo. O que nós precisamos é sair desse nível de relacionamento com Deus e entrarmos no nível de consciência madura a respeito de sua presença. Como nós precisamos de uma consciência a respeito da presença de Deus que permaneça, mesmo quando eu enfrentar dificuldades, decepções, aflições, em meio aos meus sentimentos enganosos, quando meu coração fala alto, mas como eu preciso de uma consciência que seja maior do que a linguagem do meu coração enganoso, como eu preciso de uma consciência madura que seja maior, mais importante para mim e fale muito mais alto ao meu coração nos dias em que faltarem, seja no culto, seja no quarto, sensações especiais. Como nós precisamos de uma consciência madura a respeito da presença de Deus, mesmo quando aparentemente Ele se ausentou. Nós precisamos, eu preciso, cada vez mais, e você também precisa, dessa consciência madura. Deus está aqui, Deus vive em todo aquele que crê, então Ele vive em mim, porque creio nele. Como nós precisamos disso? De uma consciência madura. E essa consciência madura só se constrói na gente pela palavra. A gente só ganha essa consciência pela palavra de Deus. Os jovens da nossa igreja sabem, eu já falei várias e várias vezes, já contei muitas vezes essas histórias, porque são experiências minhas com Deus, de momentos em que eu tive a impressão da presença dele, pude sentir que ele estava ali, pude sentir um toque de Deus em minha vida, e me comovi, e chorei, e fiquei largado lá meia hora, chorando na presença dele, assim, contemplando duas coisas: a imensidão do amor dele e a grandeza da sua santidade, da sua majestade. Sabe quantas vezes coisas como essa me aconteceram? Mas a grande verdade, pelo menos na minha vida, é que nem sempre isso acontece. A maior parte do tempo eu não sinto absolutamente nada. A maior parte do tempo eu entro na igreja, eu não sinto nada, não me comovo. É difícil você me ver chorando, é muito difícil. Contudo, existe algo plantado em mim pela graça de Deus, a certeza absoluta, definitiva de que o Senhor vive em mim, de que Ele está em mim. Quando eu não sinto nada, eu sei. Amém, queridos? Amém. O nome disso é consciência. E isso se constrói pela graça de Deus mediante a palavra. Quanto mais eu ouço a palavra, quanto mais eu me aproprio da palavra, quanto mais eu permito que a palavra me renove, quanto mais eu fico cara a cara com a palavra de Cristo, mais ela me lava e mais ela constrói em mim essa consciência de que Ele vive em mim, de que a presença dEle está comigo sempre. Agora vamos lá para o texto. João capítulo 14, do verso 15 ao verso 17, diz assim. Leia comigo o texto. Todos acharam aí? João 14, 15 diz assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e Ele estará em vocês. Amém? Aleluia. Meus queridos, nesse trecho do Evangelho de João, Jesus disse, olha a palavra aí, né? Jesus disse que faria um pedido ao seu Pai em favor dos seus discípulos, ou seja, daqueles que o amam, daqueles que lhe obedecem. Não é isso que ele começa dizendo no versículo 15? Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos, ou seja, ele está se referindo aos seus discípulos, aos seus aprendizes. Então ele diz, e eu pedirei ao Pai.
e o Pai lhes dará um outro conselheiro. O Pai lhes dará o Espírito Santo. Então, é o Filho pedindo ao Pai em favor dos seus discípulos. E que pedido era esse? O pedido era para que o Pai desse o Espírito Santo aos seus discípulos. O pedido que Jesus disse que ia fazer, e Ele sempre cumpre as coisas que Ele disse que vai fazer, era o pedido para que os discípulos nunca ficassem sozinhos após Jesus voltar para o seu Pai. Isso nos alcança. Era um pedido que colocava a presença do próprio Deus, do Espírito do Deus vivo, dentro dos discípulos para sempre. Esse era o pedido. Eu vou pedir, e o Pai vai dar o Espírito Santo a vocês, Ele vai viver em vocês. Vocês não estarão sozinhos, vocês não ficarão órfãos. Era um pedido que colocava a presença de Deus dentro dos discípulos para sempre. Jesus disse que faria esse pedido ao Pai, que o Pai daria o Espírito Santo, e os seus discípulos seriam habitados por esse Espírito. O Espírito Santo estaria com eles para sempre. Ele faria o pedido, e esse pedido seria atendido. E aqui cabe um esclarecimento. Quando o Filho unigênito de Deus pede algo a Deus, o Filho é ouvido. Amém? Quando o Filho unigênito de Deus pede algo ao seu Pai, o Pai sempre ouve. Você quer ver um exemplo? No velório de Lázaro, Jesus foi até lá para ressuscitar o seu amigo. Quem vai no velório para ressuscitar o amigo? Ninguém. Mas ele foi ao velório para isso, para ressuscitar o seu amigo. E antes de realizar esse milagre glorioso, ele fez a seguinte oração: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que o Senhor sempre me ouve. Essa foi a oração de Jesus, e foi o que aconteceu. Ele orou, e depois de ficar 4 dias morto, Lázaro reviveu. E eu estou falando sobre isso para que fique muito claro para cada um de nós: quando Jesus diz que vai fazer uma coisa, Ele faz. Quando Jesus faz uma promessa, até virou um clichê nas igrejas, não é? Deus cumpre suas promessas. Deus de fato é fiel. O problema nunca é Ele, nunca. Quando Ele disse que vai fazer, Ele faz. Portanto, quando Ele disse, eu pedirei ao Pai, Ele já pediu. E quando Ele disse, o Pai enviará o Espírito Santo para viver em vocês, e o Espírito Santo estará com vocês para sempre, isso já aconteceu na vida de todos os que creem. Você pode ficar totalmente tranquilo, eu posso ficar tranquilo, descansado, que no que depender de Deus, essas promessas estão todas cumpridas, todas elas. Então o Pai sempre ouve o Filho, e esse foi o pedido do Filho, um pedido atendido pelo Pai em favor dos seus discípulos em todas as eras, e isso nos alcança. Eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, um outro Conselheiro, para estar com vocês. E Ele viverá em vocês, e Ele estará em vocês. Essas foram as palavras de Jesus. Então surgem algumas perguntas que eu queria que você respondesse com sinceridade. Você crê nisso? Você crê mesmo nessas promessas? Ou melhor, nessa promessa? Você crê de coração na palavra do Senhor Jesus que diz que estaria conosco? Você crê? Você tem convicção nas palavras do Jesus que ressuscitou e vive para sempre? Essa doutrina da habitação do Espírito nos discípulos, ela deixou de ser simplesmente uma doutrina, e ela desceu para o teu coração, e ela se transformou em confiança que produz paz dentro de você, a paz de saber que você sempre está acompanhado por Deus, ou que você sempre está na companhia dEle. Aconteceu isso? Porque nós cristãos, nós evangélicos em especial, o povo da Bíblia, nós lemos a Bíblia, nós conhecemos as doutrinas, mas muitas vezes o que nos falta é que essas doutrinas, é que esse ensino do Evangelho desça para o coração e se transforme em confiança, se transforme em identidade, se transforme em convicção, em firmeza de fé sem duvidar.
Então é bonito ouvir Jesus dizendo: eu enviarei, eu pedirei ao Pai, e o Pai enviará o Espírito Santo para viver nos discípulos. É muito bonito nós sabemos falar sobre isso, nós lembrarmos dessa doutrina, mas ela deixou de ser simplesmente uma doutrina e se tornou confiança, firmeza em fé, sem duvidar. Você verdadeiramente crê nas palavras do Senhor Jesus? Responda uma coisa: a sua confiança nas palavras de Jesus é maior do que a voz enganosa do teu coração? É uma pergunta que eu sempre faço. Será que a palavra de Jesus é maior, é mais importante dentro de mim do que a voz do meu coração, que insiste em sempre falar alguma coisa e que geralmente fala o que é enganoso? Porque o nosso coração sempre fala. Essa moça hoje à tarde, foi até incrível, que eu tinha preparado essa mensagem, e tudo que ela falou hoje à tarde era exatamente o que essa mensagem está dizendo. Mas essa moça hoje à tarde estava com o coração falando muito alto, mais alto demais. Ela conhecia algumas coisas, mas o coração dela falava mais alto do que as coisas que ela conhecia a respeito da palavra de Deus. E muitas vezes é exatamente isso que acontece conosco. O nosso coração diz: Deus não está aqui. Se Ele estivesse, você não estaria passando pelo que você está passando. Deus não está aqui. Do contrário, você teria sentido alguma coisa, teria tido uma sensação, um arrepio, uma quentura, alguma coisa teria acontecido, uma luz, uma fumaça, uma glória. Você teria visto alguma coisa. Então Deus não está aqui. Deus não está com você. Deus se ausentou. Deus desistiu de você. Deus cansou de você. Deus perdeu a paciência com você. Deus foi embora. Deus foi embora. Muitas vezes é isso que o nosso coração diz. Então a pergunta é: sua confiança nas palavras de Jesus é maior do que a voz enganosa do seu coração? Sua confiança nas palavras de Jesus é maior que as circunstâncias difíceis que você enfrenta? No caso, essa moça estava enfrentando problemas. Quando você enfrenta problemas, quando você passa por aflições, geralmente a voz do coração diz: Deus não está aqui. Mas será que a sua confiança, a minha convicção nas palavras de Jesus é maior do que essas circunstâncias? Ou essas circunstâncias engolem a nossa fé, atropelam a nossa fé, passam por cima mesmo? Responda: sua confiança nas palavras de Jesus é maior do que o seu desespero em tempos de aparente silêncio e ausência divina? A palavra de Jesus é mais importante. Você confia nela? Sua confiança nas palavras de Jesus é maior, é mais importante do que sensações que você venha a sentir ou queira sentir? O que vale mais? Responda no teu coração: o que vale mais? Um arrepio, uma quentura que você interprete como presença de Deus, ou a palavra do próprio Deus que garante que estaria conosco, mesmo quando a gente não sente o arrepio, a quentura ou chora? O que vale mais? O que vale mais? Sensações ou a palavra do Cristo ressurreto? O que vale mais? O que vale mais? Seu coração dizer que Deus não está aqui, ou o próprio Deus dizer que sempre estará com você, mesmo quando o seu coração disser que não? São perguntas que nós precisamos responder. E quando a nossa resposta sincera for: a palavra de Jesus vale mais que as circunstâncias que eu tenho enfrentado, a promessa de Jesus vale mais que os meus sentimentos e as minhas sensações, nós teremos alcançado uma consciência madura que não se abala. Quando nós chegarmos nesse ponto, significa que a palavra, pela graça de Deus, construiu uma consciência madura em nós, e já não se trata mais do que nós sentimos. Deus está lá. É o que faz, por exemplo, o Estevão da vida ser apedrejado até a morte e continuar com os olhos em Cristo. Consciência. É o que faz é o que faz Tiago ser morto ao fio da espada de Herodes e continuar com o coração cheio dessa confiança.
não é porque agora eu vou enfrentar a espada que Deus me abandonou. Não, eu fecho os olhos aqui e abro na glória. Consciência, as circunstâncias não são maiores. Sabe? É o que faz o apóstolo Paulo passar por todas as coisas que ele enfrentou. Ele cita algumas delas em 2 Coríntios. Por exemplo, em 2 Coríntios ele diz assim, ao contrário, como servos de Deus, recomendamos-nos de todas as formas, em muita perseverança. Aí ele começa a falar em sofrimentos, privações, tristezas, em açoites, prisões, tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir, fome. Mas ele prossegue: pureza, conhecimento, paciência, bondade no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus. Isso é consciência. Imagine nós aqui, ocidentais, brasileiros, estão acostumados com o nosso conforto, com a nossa proteção, e de repente essas proteções se acabam. De repente você se vê diante da iminência da morte, do fio da espada, se vê como uma ovelha destinada ao matador. Olha para essas circunstâncias e diz: cadê Deus? Deus está aqui. Só que é só uma consciência construída pela palavra que chega nesse: Deus está aqui, mesmo diante da circunstância. Deus está aqui, mesmo que eu não sinta nada. Deus está aqui. O Espírito Santo não é uma sensação. O Espírito Santo é uma pessoa divina. Então ele está aí, ele vive em nós, ele habita em nós, porque há uma promessa. A promessa de um Deus que não falha, a promessa de um Deus fiel, de um Deus verdadeiro, que é luz, nele não há trevas. Então não importa o que aconteça, ele está aí. Por isso Paulo diz, já com a consciência firmada no Evangelho: estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem quaisquer poderes, nem qualquer outra coisa na criação, não tem nada que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso é uma consciência madura. O apóstolo Paulo, com a sua consciência firmada na palavra, ele está dizendo: nada me separa desse amor. E bem-aventurado é aquele que crê e sabe que nada nos separa desse amor. Bem-aventurado. Então aquelas perguntas que eu fiz lá atrás são perguntas que nós precisamos responder. E quando nós chegarmos nesse ponto da palavra de Jesus valer mais que as circunstâncias, os sentimentos e as sensações que nós enfrentamos, então nós teremos alcançado um pouco de maturidade para a nossa consciência. Deixaremos de viver pelo que sentimos e passaremos a viver como diz a palavra: o justo viverá pela fé. Será salvo pela fé, viverá pela fé, caminhará pela fé, dia após dia, pela fé no Senhor, crendo nas promessas, crendo na palavra do Senhor Jesus Cristo que não falha. Imagine basear a nossa vida em sentimentos. Meus amados, nós acordamos às vezes e o dia está nublado e a gente fica triste porque o dia está nublado. O dia está chuvoso, a gente acorda triste porque o dia está chuvoso, começa a chover, né? E a gente fica meio chateado. Quem nunca acordou assim numa manhã fria, se sentindo meio deprê? Você imagine basear a sua vida nessa areia dos sentimentos. Não, meus amados, a nossa casa precisa estar na rocha da palavra do Senhor. Amém, queridos? E aí a chuva vai cair, a onda vai bater, o vento vai soprar e a tua casa permanecerá em pé, porque é uma questão de consciência firmada na palavra. Não é gente que vive pelo que sente, pelas sensações e pelo engano do nosso coração. Que bom quando nós sentimos, que bom quando nós choramos. Eu amo ter experiências como essa, mas quando tudo isso acaba, é importantíssimo que você saiba que o Espírito Santo ainda está aí. Ele sempre está aqui. Amém, queridos? Ele sempre está aqui. Então o que a gente faz com todas essas palavras de Jesus? Acredite na promessa de Jesus. Você acredita? Confie nela. Receba pela fé, sem duvidar. Essa promessa que a gente leu em João, receba essa promessa. Se aproprie dela pela fé. E isso vai nos dar
a certeza definitiva e absoluta de que o que há entre nós e o Espírito Santo é eterno. Amém, queridos? É eterno. Exerça essa confiança nas promessas de Jesus quando as circunstâncias difíceis da vida te alcançarem. Prove a sua própria consciência, a sua própria confiança no dia mau, e ela vai se enraizar cada vez mais em você. Sabe, naquele dia mau, no dia mais improvável, que você use esse dia, o dia em que tudo diz que não, o dia em que seu coração diz que não, use exatamente esse dia para provar a sua própria confiança, para pôr à prova a sua própria consciência e dizer, em meio a tudo que diz não, o Senhor está aqui, o Senhor está aqui. Sabe, é exercer a nossa confiança quando a nossa alma esperar uma sensação especial e ela não vir. Exatamente nesse momento, na ausência de sensações especiais, a gente precisa lembrar da promessa e continuar confiando que Ele vive em nós. Sabe, lembrar que o justo vive pela fé. Amém, queridos? Que nada seja maior e mais importante para você e para mim do que a palavra de Jesus. Que ela nos dê a consciência madura de que Deus sempre está aqui. Não está longe, não está perto, está dentro. Dentro de todos os que creem. Porque muitos rejeitaram, mas aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Aqueles que ouviram a palavra da verdade, o Evangelho que os salvou e creram, foram selados com o Espírito Santo da promessa, foram identificados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, no dia da nossa redenção. Amém, queridos? Então é ter essa firmeza, como âncora para a alma. Para finalizar, o tempo já foi, eu queria contar uma história. Eu acho que foi nessa viagem que o pastor falou. Eu e a minha esposa pegamos a gente pagou aquele passeio de, como é que é o nome daquilo? É o nome do bar? Não, foi o outro. Escuna. A gente pagou um passeio de escuna lá em Ubatuba. E aí, como a gente tinha que pagar com antecedência, né? Então a gente marcou o passeio, tipo assim, para o outro dia. Aí chegou no outro dia, estava tudo nublado, tempestade total. A gente falou, mas nós vamos, né? E aí a gente entrou num bote inflável, que levou a gente até essa escuna. A gente entrou lá, naquele dia super agradável, né? Na praia, né? Nublado, chovendo, frio, show de bola. E a gente começou assim, a gente estava ainda, não entrou em alto mar, a gente estava ali na costa, ali, né? E só que aí a escuna ela ia sair um pouco ali da praia, né? E ia entrar num mar um pouco mais aberto, não vou chamar de alto mar, mas um mar um pouco mais aberto. E aí o negócio começou a ficar meio estranho, sabe? Tipo, ela começou a relar meio meu braço assim, né? Eu com esse físico todo ia salvar quem, né? Nem eu, né? Aí eu também comecei a ficar meio preocupado, mas a gente é homem, então a gente tem que falar que não tá, né? Porque assim, a onda começou a bater, e aquela escuna começou a fazer assim e tal, e aí eu comecei a olhar assim, tipo, se tinha um pessoal que parecia que era da praia, era tranquilo, passei assim, né? Mas tinha uma galera assim, que era meio que nem a gente, assim, do interior, e aí a mulher já, nossa, o que está acontecendo e tal, e aí o cara, vai, manda o barco pra cá, e manda o barco pra lá e tal. Eu falei, meu Deus, é hoje, né? Pai, duas mãos, entrega o Espírito, né? E essa brincadeira, a gente começou a ficar preocupado, né? Porque começou a bater e tal, e aquela coisa, aquele monte de água, não dá para nadar até lá. Como eu queria uma âncora nessa hora, a segurar a gente, ou um colete salva-vidas, né? E meus amados, crer nas promessas de Jesus é uma âncora, sem dúvida nenhuma, é uma âncora para a alma. É um colete salva-vidas, sabe? Porque se tem uma coisa que a gente vai enfrentar nesse mundo, são as aflições que Jesus já tinha dito. Então, como eu disse lá atrás, como nós precisamos de uma consciência
madura a respeito da presença de Deus, que seja uma âncora para a nossa alma, que seja um colete salva-vidas para a nossa vida. Amém, queridos? E que assim seja na sua vida. Você que crê, saiba, o Espírito Santo vive em você, e o Senhor estará com você, sempre, sempre. Não há nada que te separe do amor de Deus. Amém, meus amados? Vamos orar? Queria convidar você a ficar em pé. Para nós orarmos juntos. Feche os seus olhos. Coloque o seu coração diante da presença de Deus. Certa vez, num mar agitado, os discípulos apavorados, Jesus disse: por que é que vocês estão com tanto medo? Talvez hoje o Senhor esteja te dizendo: por que é que te falta fé? Por que tão pouca fé, tão pouca convicção? Por que basear a nossa relação em sentimentos tão instáveis, tão frágeis? Chegou a hora de crermos verdadeiramente, meus amados. Depositarmos a nossa confiança definitiva na palavra do Senhor e descansarmos nela. Sabemos que nada tira o Espírito Santo dentro da gente, nada. Nós que cremos no seu nome, nós que cremos no Evangelho, somos habitados por esse Espírito maravilhoso, o Espírito de Deus que não nos abandona, que não nos deixa,